Somos de Atibaia, os irmãos Clote, e realizamos uma incrível expedição de carro para o deserto do Atacama, onde rodamos 9.700 quilômetros, passamos por 4 países em 24 dias de viagem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, se inscreve no nosso canal, acompanha todos os vídeos, que vai ter imagens e fotos sensacionais. Bom, pessoal, esse vídeo 3 ele vai ser um pouco diferente. Vai ser o vídeo dos perrengues, o vídeo dos sustos. Como com coisa ruim a gente não está com a câmera ligada, a gente tem poucas imagens, a gente vai falar bastante. Então, nesse vídeo vocês vão ver bastante a nossa cara. Gente, sabe quando você tem aquele dia que parece que tudo que tem para acontecer acontece no mesmo dia, assim, e aí você vence, tem que ficar vencendo vários desafios? Então, a gente teve as 24 horas do perrengue, que hoje a gente dá risada das histórias e tal, mas foi um dia assim muito intenso, que a gente foi vivendo susto atrás de susto, susto atrás de susto. Graças a Deus não foram coisas graves, mas assim, a gente levava um susto, superava, levava um susto, resolvia, superava. E foram 24 horas assim, né? E a gente até comentou algumas vezes ali durante o dia, mas eu ficava pensando muito isso, e depois ele comentou também que, parecia que a gente não ia chegar no nosso destino final, que era o Atacama, porque realmente foi muito intenso, né? Então o irmão vai contar um pouquinho para vocês. O nosso primeiro perrengue, na verdade, não foi perrengue. A gente já estava doido para sair do Uruguai, apesar de a gente ter amado o Uruguai. A gente estava fazendo uma viagem a baixo custo, então camping, nossa própria comida, supermercado ao invés de restaurante, essas coisas. E no Uruguai as coisas são extremamente caras mesmo. Então a gente já estava bastante incomodado, vocês já escutaram a história da água no vídeo passado. E naquele dia, quando a gente ia embora do Uruguai e entrar na Argentina, a primeira coisa que a gente fez foi abastecer o carro, porque a nossa gasolina não ia ser suficiente para chegar na Argentina. Daí paramos para abastecer, saiu mais ou menos R$ 9 o litro da gasolina. Não lembro quanto a gente colocou, mas provavelmente meio tanque, e daí a gente já ficou muito bravo. Mas isso a gente já esperava, isso a gente já contava, só estava nos incomodando. Esse foi o primeiro fato do dia. Bom, carro abastecido, era hora de seguir rumo à Argentina. A gente saiu de Punta e em direção a Frei Bentos. A gente optou por pular Montevidéu e Colônia de Sacramento, porque a gente já tinha estourado os dias no Uruguai e fomos pela principal. Dava mais ou menos uns 200 quilômetros, se não me falha a memória, até a fronteira. E daí já estava ficando perto da hora do almoço, a gente tinha uns lanches, estávamos com fome. Entramos numa cidadezinha, num vilarejozinho de uma ou duas ruas que a gente viu. Encostamos o carro numa sombra, comemos. E na hora de sair, eu que estava dirigindo, peguei o carro e vi uma valeta muito grande. Passei por ela. Minha irmã até comentou, nossa, eu não tinha nem visto. Andei mais 30 metros, outra valeta. Só que eu caí, eu não vi. E cara, foi muito forte, foi pá! E daí a gente ficou desesperado, paramos o carro, o para-choque embaixo ralou tudo. Sorte que o carro, o modelo X, tinha proteção e o para-barro do carro quebrou. A gente vai colocar umas fotos para vocês vão ver. Bom, daí a gente continuou andando, viu que o carro não estava desalinhado, viu que os pneus estavam certos, ficou meio assim e continuamos. Daí ela pegou o carro. Aí eu peguei o carro para dirigir, porque a gente ia revezando mais ou menos 200 km cada um. E aí tínhamos superado já a valeta, tal. Aí eu lá dirigindo e de repente eu caí num buraco.
que era tipo a valeta, assim, mas assim, sabe quando você cai seco, assim, que faz aquela barulheira, daí você pensa, puta, desalinhei o carro, estourou o pneu, vem tudo na sua cabeça, assim, sabe? Tudo, de novo. Então a gente teve esse segundo acontecimento, daí paramos o carro de novo, olhamos o pneu, olhamos se estava alinhado, enfim. Não tivemos nenhum prejuízo como a gente teve do para-barro, mas assim, assustou, porque ter caído naquele buraco poderia causar também alguma consequência nos outros dias, né, do pneu e etc, etc. E daí a terceira vez que a gente saiu, começou a fazer barulho embaixo do para-choque. Como tinha quebrado o para-barro, batia o vento do carro e daí o vento balançava o para-barro e pegava no pneu. Então ficava fazendo barulho de borracha batendo no pneu e incomodava bastante. E a gente parou o carro uma vez, tentamos arrumar, andávamos, aí dava 100 km por hora, o carro batia o vento, acontecia, paramos o carro uma segunda vez e daí um anjo, muitas pessoas ajudaram a gente na viagem, uma pessoa estacionou o carro. Vocês estão com algum problema? Daí ele explicou o que aconteceu. Eu acho que ele entendia um pouco de mecânica. Ele olhou o carro por cima tá ok. Olhou o carro por baixo realmente aconteceu isso, isso e isso. A gente conseguiu encaixar mais ou menos o para-barro na parte que quebrou, a gente não arrancou ele. E daí continuamos viagem e daí o barulho parou. Depois, mais pra frente, muitas horas depois à noite, já na Argentina, a gente pegou outra valeta que falou, meu Deus do céu. A gente brinca na viagem que os últimos 50 quilômetros de cada país, os primeiros 50 quilômetros é terra de ninguém. É onde não tem as manutenções, é onde estão os piores trechos. Mas passamos esses 3 sustos, o carro estava em ordem. Ufa, o carro não quebrou, o carro estava em ordem. E seguimos até o final da viagem. Perrengue com o carro depois, só pneu furado, que acompanha nos próximos vídeos aí que vocês vão ver. Bom, pessoal, superados os preços do Uruguai, que estávamos putos, e as pancadas que a gente deu no carro, a valeta e o buraco, era hora de atravessar a fronteira. Deixamos todos os documentos preparados, passaporte, carta verde, o certificado de vacinação. Chegamos na fronteira para dar entrada na Argentina, uma pessoa já pede os documentos para olhar por cima, olhou todos os documentos, tudo certinho, já mandou a gente seguir, entrar numa fila que tinha um monte de guichês como se fossem pedágios. Diferente do Uruguai, a gente estacionava o carro e ia a pé, lá a gente ia com o carro e conversava com as pessoas pela janela. Daí chegamos lá, demos os nossos passaportes, eles apresentaram, eles cadastraram, documento do carro, fizeram o cadastro, não lembro se pediram carta verde, que é o seguro, cartão de vacina também não lembro, mas tudo ok, super simpáticos, boa viagem, bem-vindos à Argentina. Seguimos, tínhamos que pagar uma taxa de entrada, já estávamos cientes dessa taxa de entrada das nossas pesquisas. Pegamos também uma fila, na hora que a gente chega lá para pegar, tinha um papel. E aí, assim, para pagar a taxa, precisava ter esse bendito papel. E aí era uma mulher que estava lá, e aí ela falava pra gente, não, eles têm que ter entregue um papel para vocês no guichê. E aí a gente procura papel e olha dentro da pasta e vê se caiu no chão e procura dentro do carro. E aí meu irmão, não, mas não me entregaram o papel. Enfim, aí a gente não podia passar sem esse papel. O que a gente teve que fazer? A gente teve que voltar, e aí assim, qual seria o caminho normal, né? A gente teria que teoricamente entrar de novo no Uruguai,
E aí entrar de novo na Argentina, passar pelo guichê, fazer todo o processo de novo. Beleza, né? A gente falou, não tem como ser diferente em fronteira, tem que seguir todas as regras. Retornamos com o carro, eu estava dirigindo e eu entrei na fila, né, pra gente entrar no Uruguai. Gente, uma fila, mas uma fila que não andava, uma fila gigantesca. E aí a gente lá esperando tal. De repente deu 5 minutos no meu irmão, ele, eu vou lá a pé, né? E foi. Daí eu andei até o guichê que a gente passou o carro. Não estava longe da gente, no máximo 100 metros. E na hora que eu cheguei, o rapaz me viu. Desculpa, meu perdão. E o cara viu que ele esqueceu, o papel estava em cima da mesa. Ele pegou o papel, me entregou, pediu 1000 desculpas novamente, agradeceu e falou, não, agora vocês voltam, pagam o pedágio e bem-vindo à Argentina. Fora o estresse que a gente tinha passado. Voltei pro carro, feliz da vida, daí até uma outra pessoa que estava ordenando a fila viu que eu tinha conseguido, abriu espaço pra gente sair. Daí a moça do guichê também já ajudou a gente, deixou a gente passar na frente. E daí na hora que eu entreguei o papel, todo mundo deu risada, pagamos a taxa e... Bem-vindos à Argentina, perrengue número 3 superados. 3 de 5. Vamos para o próximo. O próximo foi o pior de todos. O próximo é o pior. A gente não dorme e às vezes tem pesadelo até hoje. Gente, é tão pior, só spoilerzinho, que a gente não quis nem falar nos stories da viagem. Então vai ser exclusivo pro YouTube. Só nossa família sabe, não foi pro Instagram. E a minha terapeuta, porque eu tive que falar sobre isso na sessão. Bom, pessoal, esse ainda não é o perrengue 4, o assustador. Mas esse é um adendo que quem vai viajar tem que ficar esperto, que atrasou um pouco a gente na viagem. Assim que a gente entrou na Argentina, a gente ia parar na primeira cidade para trocar dinheiro e comprar o chip de telefone. Uma cidade que chamava Gualecaixú. A gente chegou lá por volta de umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Então a gente já pegou os endereços do centro, vamos direto numa loja da Claro, comprar o chip da Claro, trocar dinheiro e segue viagem. Só que nas pesquisas a gente não sabia que o comércio da Argentina ele fecha da 1 às 5, das 2 às 5, não tenho certeza, funciona que nem na Europa e depois reabre e fecha às 9 da noite, 8 da noite, se eu não me engano. E a gente chegou lá, o comércio estava fechado e as plaquinhas, reabriremos às 5. E daí não tinha muito o que fazer, a gente não tinha sinal de celular, tinha pouquíssimo dinheiro. A gente parou o carro num posto de gasolina, sentamos numa conveniência, a gente comeu alguma coisa, mas pagamos o cartão de crédito e esperamos dar o horário. Deu o horário, tudo tranquilo, trocamos o dinheiro e compramos o chip e vamos seguir viagem. Perdemos umas 2 horinhas aí, o que fez a gente chegar um pouco tarde no nosso destino, que foi Rosário. Mas segue viagem. Um adendo para planejamento de vocês. Não considero um perrengue, mas uma falta de planejamento. Bom, pessoal, finalmente chegou o 4º perrengue. Talvez acho que o maior susto desse tipo em toda a nossa vida. Foi realmente muito assustador. Hoje, quando a gente conta para as pessoas, tanta gente quanto as pessoas dão risada, mas foi tenso. Só fazendo uma introdução pré-acontecido, mas vocês já vão imaginar mais ou menos o que pode ter sido. Bom, naquele dia pela manhã, a gente acordou bem cedo e ia desmontar o acampamento. Se vocês prestarem um pouco de atenção nos nossos últimos vídeos, vocês perceberam que a gente montou barraca embaixo dos pés de eucalipto. E tinha muita folha seca no chão. E daí a gente começou a desmontar o acampamento, abriu as 4 portas do carro e o porta-mala e desmonta aqui, desmonta a barraca, desmonta a mesinha, desmonta a parte de cozinha, vai colocando as coisas dentro do carro, finaliza tudo, fecha o carro e segue viagem.
Só que nessa, o carro ficou com as 4 portas abertas e o porta-mala por 1 hora mais ou menos, se não foi mais. Mas beleza, hora de seguir viagem. No decorrer do dia passamos pelos buracos e valetas, passamos pela fronteira, abastecemos o carro com preço super alto, perdemos umas 2 horas lá em Borecaixu porque o comércio estava fechado, mas tínhamos que seguir para o nosso destino final, que era Rosário, e já estava à noite, e eu dirigindo. Pois é, gente, aí meu irmão dirigindo e eu no banco de passageiro, lá tranquila, tal. Tava muito calor esse dia, né? Então eu tava de shorts e eu tava de chinelo, né? E beleza. E o carro abarrotado de coisa assim, até o teto, tanto que a gente não tinha visão de trás, só pelos espelhos, né? E um monte de coisa no meu pé, bolsa, enfim, o carro lotado. Eu sei que de repente eu sinto um negócio subindo na minha perna. Nossa, gente, é ruim até de contar. Mas assim, eu senti um negócio duro, como é que eu vou explicar? Duro, parecia meio cascudo, subindo rápido na minha perna. E aí eu bati a mão assim, por isso que eu senti, que eu vi que o negócio era cascudo. Bati a mão, coloquei as pernas pra cima, assim, e falei pro meu irmão, falei, meu, tem bicho aqui no carro, já comecei aquele chilique, meu, tem bicho no carro, tem bicho no carro. Daí meu irmão, não, é formiga, é folha. Daí, tipo, eu tentei ser racional, né, falei, não, beleza, deve ser e tal, mas fiquei com a perna assim, pra cima do banco, continuei assim, tá. E aí passaram alguns minutos, meu irmão dirigindo e eu lá do lado, e eu brisando, como sempre, né, enfim, olhando a paisagem, escutando música. Como a gente falou, tava à noite, a gente tava com o GPS ligado, então tinha a multimídia do carro, que fica no meio, assim, só isso de luz, né. De repente, gente, esse mocinho aqui, ele dá um berro assim, tipo, uma aranha! Uma aranha! Aí porque a aranha, tipo um filme de terror, a aranha gigante, tipo, né, tô usando minha mão, ela começou a subir a multimídia do carro e ele viu, e a bicha era realmente grande. Aí nisso ele gritou aranha, eu olhei assim, sabe assim, eu bati o olho, eu entrei em desespero, sério. Daí eu comecei a gritar, tipo, segurei o cinto assim, para. Gente, sério, foi desesperador, tipo um filme de terror. E nessa, assim, a maioria das estradas eram pistas simples, né? Não tinha acostamento. Muito caminhão, eu lembro que tinha um caminhão atrás, e eu berrando, para o carro, pelo amor de Deus, para o carro! E aí a gente já não viu mais para onde a aranha foi. E eu não sei como, porque de verdade, assim, tipo, eu não lembro, mas o meu irmão, ele conseguiu encostar o carro lá no acostamento, que eu lembro que era um gramado, assim. E aí ele já desceu correndo do carro, abriu a minha porta. Eu, assim, foi tão traumático pra mim que eu não lembro se eu saí do carro, eu não lembro se eu fiquei no banco, mas logo ele já falou pra mim que ele viu a aranha saindo, tipo, ela foi pra baixo do carro. Isso, quando a minha irmã saiu do carro, a aranha tava, eu não sei como é que chama, mas deu pra ver na hora que abriu a porta, ali onde você coloca o pé, no estribo, né, do carro. Pelo menos aqui a gente chama de estribo. E daí eu tava com medo de também dar um tapa nela ou tirar ela, mas eu consegui ver que ela foi para baixo do carro, entrou ali no escapamento, tudo. Iluminei, tive certeza que ela não estava dentro do carro, que realmente não estava, e daí fechamos a porta e ficamos do lado de fora. Mas... Não, gente, assim, foi muito difícil porque... Sério, ali eu acho que a gente foi protegido, porque a gente podia ter sofrido um acidente, porque assim, foi uma cena de terror mesmo. Eu não lembro, eu lembro de assistir quando eu era criança aqueles filmes de terror que tinha aranha ou cobra dentro do carro, foi tipo um negócio daquele nível. E eu acho que se eu estivesse dirigindo, eu não sei, provavelmente eu ia enfiar o carro, eu não sei o que ia acontecer, então tipo, foi muito difícil mesmo. E aí, depois disso, eu falei pro meu irmão, eu não quero mais ficar aqui do lado, porque tava cheio de coisa. Eu falei, meu, se tiver outra aranha, enfim, né? E eu tava num pânicozinho ali, que eu tava chorando, ao mesmo tempo eu tava dando risada, e ele, tipo, tentando segurar as pontas ali, mas nervoso também. Daí eu falei, meu, eu vou dirigir. Daí eu fui dirigir.
E aí eu ficava pra ele, coloca a lanterna e ilumina aqui no chão, vê se não tem barata. E gente, dirigindo, pista simples, caminhão, vê se não tem barata não, vê se não tem aranha. Foi muito difícil, gente. Foi assim, foi muito tenso. E a gente ficou, né, depois desse acontecimento da aranha, a gente ainda demorou umas 2 horas, né, pra chegar no hostel. Sim. Ela dirigiu porque o volante fica do lado esquerdo e a aranha estava do lado direito. Eu vi que ela tinha saído do carro, só que no medo, na certeza, né? Então, se ela estivesse no carro, ela estaria onde eu estava, do lado direito e não do lado esquerdo. E daí ela dirigindo, tinha teia de aranha, e foi. E daí ela falava, a gente não vai ficar mais em camping, se falou em desistir da viagem, ficar só em hotel, porque foi algo assim muito, muito assustador. Depois a gente começou a acalmar, chegando em Rosário, já calmo, comecei a pesquisar na internet e beleza, e a chance disso acontecer é 1 em 1 milhão. É lógico que a gente comeu muita bola em deixar a porta do carro aberta em um dia muito quente, porque muito provavelmente a aranha entrou ali, mas isso não vai acontecer nunca com a gente de novo. E a gente pesquisava na internet, tinha um relato na Austrália, e fomos acalmando, e fomos acalmando, e fomos acalmando. Foi surreal, gente, o acontecimento, assim, a gente realmente foi acalmando, eu acho que eu demorei um pouquinho mais, eu só fui, assim, acho que desencanar mesmo, acho que 1 ou 2 dias depois, que aí a gente acabou indo para um camping, mesmo eu com medo, e que eu revirei o carro, eu tirei tudo, tapete, eu abri até o negócio do step, eu revirei o carro para ver se não tinha filhote de barata, porque como o meu irmão de falou... aranha, ela tem trauma de barata pra vocês verem, né? De aranha. Como o meu irmão falou, tinha teia, e ele não falou pra mim, ele só foi falar isso pra mim depois. Então, assim, podia ter outra lá, né? Mas, assim, foi muito difícil isso, assim, é engraçado, né, de contar, mas, foi mega traumatizante, né? Gente, só pra finalizar, tem aqueles filmes de terror de aranha, eu não lembro o nome, Aranha Maldita. E tem a cena que o cara tá assistindo TV e a aranha desce pela TV, assim, numa teia. Foi exatamente aquilo que a gente vivenciou, só que na multimídia do carro. Só que a multimídia estava pertinho da gente, é um quadradinho. E tudo escuro, a única coisa que estava ligada era o GPS na multimídia. Então, e a perna da aranha. Uma aranha grande, não era venenosa, provavelmente era caranguejeira, descendo pela multimídia. Ela dava 1/3 da multimídia. E ali alguém protegeu a gente para não sofrer um acidente, porque tinha um caminhão muito perto, eu não podia frear o carro. E daí uma hora, uns 30 segundos depois eu vi um gramado reto, eu dei seta, enfiei o carro no gramado e diminuí a velocidade, daí a gente conseguiu descer do carro. E depois de tudo chegamos em Rosário, no nosso hotel mais tranquilo. Eu lembro que eu dormi, você dormiu? Foi uma noite agitada, né? Meu irmão, ele dorme com mais facilidade, eu já tenho mais problemas de insônia. Então, eu fiquei com aquilo e tal, né? Toda hora ficava vindo da minha cabeça e eu lembrando da sensação depois da aranha subindo da minha perna. Então, isso ficava muito na minha mente. Mas, assim, foi uma coisa tão ruim, assim, gente, que a quem acompanhou, né, a viagem, né, ao vivo, a gente estava postando bastante coisa nos stories, enfim, a gente estava falando dos acontecimentos, dos perrengues, a gente foi contando. Mas a gente não quis falar sobre isso, porque, parecia que a gente não queria reviver esse trauma, porque senão a gente não ia aproveitar a viagem, assim, foi uma coisa muito louca mesmo. E daí, já no final do dia seguinte, quando a gente chegou no camping, ela revirou o carro e viu que não tinha nada, mas a beleza, o encanto de Mendoza, que depois de Rosário a gente foi para Mendoza, fez a gente acalmar, a gente conversou com as nossas famílias, eles deram risada, com o namorado dela, ele deu risada, a chance de isso acontecer de novo é a mesma que vocês ganharem na Mega Sena, resumindo, não vai.
Então a gente acalmou e o final da viagem, na verdade, ali a parte do Chile, quando a gente entrou no Chile, Atacama e a volta, foi maravilhoso. Hoje a gente dá risada dessa situação, mas foi um momento e algumas horas depois ali de desespero. E pânico, porque eu acho que eu tive um mini pânico ali de uma meia hora, assim, de chorar e rir e não conseguir parar. Mas foi isso, sobrevivemos a esse susto, né? Eu acho que foi o maior da viagem. E teve um outro perrengue que a gente vai contar daqui a pouquinho. Foi o último. Foi prejuízos financeiros para ela, mas não chega nem perto desse. Acompanha aí e vê o outro perrengue também, que daí foi no outro dia de manhã. Por isso que a gente falou 24 horas, mas é um perrenguinho que também acho que estava relacionado ali com a questão emocional da aranha, enfim, eu estava mega voada por conta disso. Bom, pessoal, e o último perrengue aconteceu na manhã do dia seguinte. Já tínhamos sobrevivido aos preços no Uruguai, aos buracos e valetas que quase danificaram o carro, mas não fizeram nada. A fronteira, que esqueceram de nos dar os papéis, a gente teve que voltar. Ao horário na Argentina, que fez a gente não atrasar. A aranha, que quase fez a gente infartar. E daí a gente chegou em Rosário por volta de 9 da noite, se eu não me engano. A gente reservou um quarto pelo Booking, só que a gente achava que era hostel, porque era banheiro teoricamente compartilhado, era quarto individual, mas banheiro compartilhado, então a gente não sabia muito bem o que era. Daí a gente chegou num bairro meio residencial, estacionou o carro, tinha um comércio do lado, lá uma pessoa veio falar com a gente, pediu para aguardar um pouco. Como a gente não sabia o que era, minha irmã pegou o cobertor e o travesseiro dela. Não sei porque ela fez isso, mas ela resolveu pegar por frescura. E daí uma senhora atendeu a gente, subimos para o quarto, apresentamos o quarto maravilhoso, ali na verdade era um Airbnb que estava anunciado pelo Booking. Banheiro também maravilhoso, tinha uma cozinhinha, tudo certinho, e fomos dormir. Na manhã do dia seguinte... Aí assim, eu tenho o hábito de pegar meu edredom e meu travesseiro porque eu não gosto de dormir com a roupa de cama dos locais que eu não conheço. Na manhã seguinte, a moça tinha dado orientação para ele, como a gente ia sair muito cedo, dele fechar a porta, né, da casa e deixar a chave dentro, né, num vaso. E ele fez isso, né, a gente saiu 6 horas da manhã. E eu ainda com aquela coisa da aranha que vocês viram no último vídeo, ainda, né, sem dormir direito, fazendo as coisas meio no automático. Enfim, arrumamos tudo, fomos embora. A hora que ele fechou a porta lá embaixo, assim, deu 10 segundos, ele virou pra mim e falou assim: "Você pegou seu edredom e seu travesseiro?" Aí eu olhei pra cara dele e não. Então, tipo, eu deixei lá dentro o meu edredom, o meu travesseiro. E, gente, a gente ia pegar muito frio, né, dali pra frente. Então, assim, tipo, era realmente um problema. Daí ele perguntou pra mim: "Você quer esperar? A gente espera até umas 9 horas, aí você pega tal." Só que, a gente tinha, sei lá, 900 quilômetros pra rodar aquele dia. E aí eu falei pra ele que não, que como a Argentina, os custos já são mais baixos, que eu ia acabar comprando um edredom e um travesseiro lá, enfim, né? Só que no final das contas não era muito barato, não, né? Porque tem coisas que são o mesmo preço do Brasil. Então, tipo, um edredom bom é uns R$350, então eu comprei um lá que, assim, só pra ajudar um pouquinho, paguei quase R$200, meio que não ajudou em quase nada. Mas foi isso, né? Eu tive também uma perda financeira, e aí tive que ficar atrás de edredom, e por falta de atenção, e porque eu ainda estava na paranoia da aranha. Então esse foi o último perrengue das 24 horas. Mas daí acabou e demos continuação na viagem. Tivemos outros perrengues que a gente vai contar nos outros vídeos, só dando spoiler, quando a gente quase congelou no Chile, tivemos pneu furado, coisas assim. Mas eu acho que se a gente sobreviveu a esse dia nos próximos
o restante das nossas vidas por uns bons anos vai ser tranquilo. Com certeza, esse acho que foi o dia mais sofrido. Acho que foi o dia que fez a gente repensar em tudo. Mas depois foi tudo tão bom, tão maravilhoso, que vocês podem ver aí. A próxima já está saindo do papel, hein? A próxima já está saindo do papel. E essa foi a primeira de muitas. O bichinho da estrada picou a gente. E a palavra das 24 horas foi superação. Vencemos. Superação. Você tá com aracnofobia agora ou não? Eu continuo, como vocês viram que eu falei barata umas 3 vezes, eu continuo pior com a barata do que com a aranha. Então tá tudo certo. É isso aí, galera. A gente vai encerrando o vídeo 3 por aqui. Próximo vídeo nós vamos falar de Mendoza e Santiago. É isso aí, não percam.